Boa noite. Meu nome é Mark Diniz Cruzeiro, eu pertenço à empresa Lender Book Company, sou neurocientista clínico, psicopedagogo clínico e empresarial, bacharel em estatística, técnico em eletrônica e teórico estatístico. Atualmente estou fazendo um curso de doutorado em filosofia em psicologia cognitiva. Essa semana, algumas mães e alguns pais ficaram preocupados em relação a uma afirmação que eu fiz na internet. Então eu resolvi fazer esse vídeo para poder explicar cognitivamente o que eu quis dizer com a informação que eu repassei. Para deixar tudo claro e orientar os pais e as mães que têm crianças pequenas nas séries iniciais a orientarem melhor suas crianças quando tiverem junto com essas atividades que eu falei que são prejudiciais à saúde. Então vamos começar. Então a palestra que eu estou sugerindo começar nesse momento é sobre prevenção na infância contra doenças mentais na fase adulta. Ela foi escrita por mim, Mark Diniz Cruzeiro, neurocientista clínico e estudante de filosofia e psicologia cognitiva. Então, qual foi a hipótese que eu formulei que eu divulguei na internet? Foi uma recomendação clínica. Estava ajudando um grupo de professores analisando exercícios de casa. E fiz um estudo simples de influência cerebral das disposições das imagens num exercício de palavras cruzadas. Observei que informações de categorias diferentes, composições de desenhos e lacunas para preenchimento de palavras exigem maior complexidade para a fixação da imagem. Se tais elementos estruturais estiverem muito próximos, pode afetar o equilíbrio cerebral, provocando déficit de atenção, esquizofrenia ou problemas de visão. Este princípio deve ser observado com uso moderado nas séries iniciais, a fim de não gerar um padrão sequencial que poderá gerar um distúrbio em uma criança, comprometendo sua fase adulta. Este efeito não é prejudicial em adultos. Os desenhos devem ter um espaçamento entre si e as informações textuais para não afetar o equilíbrio da fixação mnemônica. Hipótese formada por Mark Diniz Cruzeiro, psicopedagogo clínico e empresarial, neurocientista clínico e teórico psicanalista. Então, agora eu vou dar uma breve explicação sobre o que eu quis dizer com essa frase. Reparem esse frame onde tem esse cavalo que está passando por uma cena de corrida. O nosso cérebro, ele funciona desta forma. Ele não é capaz de registrar uma cena integralmente. Ele vai capturando como se estivesse fazendo várias fotografias e vai registrando dentro do aparelho psíquico. Então, conforme nós podemos observar aqui, nesse texto, tem um resumo sobre esse estudo. Um fotograma precisa de ser iluminado por no mínimo 3 vezes seguidas dentro de um fragmento de permanência temporária dentro de um frame de 24 fotografias por segundo, para que sua impressão não pareça com oscilações. Os filmes antigos, por desconhecimento, não obedeciam este padrão, e por este motivo era comum ver as rodas de carroça com movimentos não correspondentes com a movimentação, efeito roda de carroça. Então, hipoteticamente, sem fazer uma afirmação, vamos supor que o nosso cérebro ele armazena em 1 segundo 24 fotogramas. Vamos colocar essa informação desse livro que eu retirei de cognição como sendo uma estatização para essa métrica. Então,
vamos continuar o estudo aqui para vocês entenderem. Então, o que seria uma noção de distância? A gente pode reparar dois corpos. Esses dois corpos são dois quadrados azuis. Se a gente fixar apenas nesses dois corpos como sendo integrantes dessa tela, a gente vai ter uma percepção de que eles estão longe um do outro. Se alguém divergisse em opinião, poderia dizer que em relação a uma terceira outra visualização, por exemplo, como as dimensões dessa tela, ele poderia ser considerado que eles estariam mais perto do que a dimensão da tela. Mas eu falo olhando basicamente esses dois corpos. Vocês reparem que existe uma lacuna entre esses dois objetos. Essa lacuna ela é grande o suficiente porque se eu impregnar uma distância no meu globo ocular de movimentar do primeiro corpo para o segundo corpo, eu vou observar que eu vou ter uma quantidade de frames bem grande que eu vou percorrer para chegar no segundo objeto, né? Então a questão é saber quantas medidas de corpos são necessárias para que eu considere um objeto longe ou que eu considere um objeto perto. Vamos supor que a minha mente ela tem capacidade de percorrer o primeiro objeto, o primeiro corpo, em 24 frames. E à medida que eu percorro essa distância para chegar para chegar no outro corpo, eu tenho uma certa distância que eu vou aplicando e mais frames são necessários para que eu posicionar a minha visão sobre o segundo corpo. Então, teoricamente, esse corpo aqui estaria longe do outro. Mas, até agora, eu não elucidei. Vamos continuar que vocês vão entender. De repente, vocês podem observar aqui. Que os dois corpos, quando eu coloco um terceiro objeto, eu mudo a minha percepção. Por quê? Agora, me parece que o terceiro objeto está mais longe do objeto do meio do que o objeto da ponta está mais perto do objeto do meio, né? Então, eu tive uma mudança de dimensão que me fez ter uma outra relação. Nessa primeira relação aqui, eu posso dizer que eu estou tendo uma percepção de variação do deslocamento dos corpos, né? Eu percebo que existem várias lacunas que distanciam um corpo do outro. E nesse outro aqui, quando chegou-se um terceiro objeto, eu incorporei uma outra variável, que é a lei da atração. Essa lei da atração faz com que eu perceba com que os dois corpos iniciais aqui do meu esquema se apresentem mais próximos e consequentemente, a proporcionalidade em relação ao do meio e o último, ela é superior. Então, eu deixo como exercício para vocês encontrarem qual seria o parâmetro da variação dinâmica. No caso do complemento de longe, é a distância de corpos entre um objeto e outro. No caso da variação entre 3 ou mais objetos, é uma variação de atração. Então, eu tenho um componente no qual é condicionado às leis de atração. E no último quadro, em relação à dinâmica, ou seja, quando os corpos estão em movimentos, qual é a variável que vai me dizer qual a relação de distância entre os objetos. Isso fica como um exercício para quem quiser desenvolver essa teoria.
Então, vocês reparem aqui que a noção de perto é quando a gente observa que a lacuna existente entre dois objetos, ela não torna expressiva o suficiente para fazer com que a minha percepção observe os objetos como um distante do outro. E da mesma forma, eu tenho ele como sendo perto e concentrado quando eu tenho uma relação de objetos em que a distância entre eles não supera o aspecto visual que me permite observá-los com um certo distanciamento. Então eu vou introduzir agora o conceito de distância polar. Eu descobri através dos meus estudos de cognição psíquica que quando um corpo se distancia duas medidas do seu tamanho em relação a outro corpo, significa que se atingiu o limite em que a percepção se confunde entre perto e longe, e distante, no caso, né? Então, quando se está dentro dessa métrica, eu quero que vocês me perdoem a minha dicção, eu não sou muito bom para falar, mas eu espero passar a informação. Quando está dentro dessa métrica, é possível visualizar os dois corpos como sendo um segmento que está distante de forma polarizada um do outro. A partir dessa relação de dois corpos que se situam dois objetos, esses dois corpos passam a serem observados como um distante do outro. Da mesma forma, quando esses dois corpos estão numa diferença menor do que dois corpos de distância dentro de uma direção, ele é considerado como perto. Mas agora vocês me perguntam, como é que eu tenho coragem de fazer uma afirmação dessa? Apenas por uma razão lógica. Quando eu falei inicialmente que a mente ela percorre em um segundo 24 frames, supondo que este objeto eu consiga percorrê-lo em 24 frames, quando eu tenho uma lacuna de mais de dois corpos, por exemplo, de dois corpos, eu tenho 48 frames onde eu não tenho registrado a informação do primeiro objeto. Então, esses 48 frames é praticamente o dobro de informação, no qual é suficiente para criar uma ruptura, um bloqueio, no qual me permita não indexar associativamente a primeira informação com o segundo elemento. Então é isso que eu estou querendo dizer nesse negócio. Então imagine uma situação em que eu tenho um objeto e tenho 4 corpos de distância. Esses 4 corpos de distância é suficiente para dizer que eu tenho uma quantidade de frames que eu tenho que aplicar, que eu não tenho a percepção do objeto, que vai me gerar o bloqueio associativo, no qual vai me permitir observar os objetos como distantes. Então, mas aplicado a esse conceito, eu tenho outras variáveis, como por exemplo a velocidade. Então, a velocidade com que eu percorro o meu olhar entre um objeto e o outro vai determinar a quantidade de frames que serão capturados durante esse tipo de atividade. Outro fenômeno também que deve ser levado em consideração é a aceleração. Quanto mais rápido eu estiver deslocando o olhar, menos recursos de frames eu vou gastar. Então, isso pode me dar um indicativo que eu tenha uma distância mais curta, quanto mais acelerado, ou uma distância mais longa quando menos acelerado, dependendo também da variável de distância entre os objetos. Também eu posso observar a característica de direção, no qual eu percorro o meu olhar
percorro o meu olhar em um sentido até encontrar com o foco do outro objeto. A propagação, que seria a forma com que os objetos se deslocam, e também o ponto inicial de observação, que dependendo do ponto inicial onde eu focar e fizer a leitura dos objetos, eu vou ter variações também, né, nessa sensação de noção de distância, né? Então, recapitulando, esses pontos que estão perto e concentrados, eles têm a característica de terem, no caso, menos de 2 corpos de distância uns dos outros. Isso me permite fundir e integrar a informação como sendo um único elemento coeso, no qual todos os signos que envolvem cada um desses elementos, eles vão compor uma única identidade. Por outro lado, quando tenho uma razão de 2 elementos que são pertos, eu tenho uma distância que não é suficientemente forte, que me gere um bloqueio para eu perceber que o outro componente visual está conectado associativamente. E de forma dinâmica, vocês vão fazer o exercício e noção de perto e longe, eu tenho uma quebra do meu foco ocular, no qual eu passo a perceber uma noção de proporcionalidade, no qual a razão de corpos ela assume uma outra característica que eu vou deixar também para vocês descobrirem como é essa razão de proporcionalidade que me faz regular o aspecto do que está perto, do que está longe, numa relação de 3 ou mais objetos. E também, quando se está longe, observa-se que nós temos uma relação de corpos superior a dois corpos, no qual é possível a gente identificar uma quebra lógica da percepção do primeiro objeto, no qual a lacuna indica uma ruptura da sequência, fazendo com que a apropriação para o processo de aquisição do signo da próxima figura seja percebida como isolada do primeiro elemento. Então, continuando, vamos para a sala de aula. Então, de repente, quando eu estou numa sala de aula e tenho o seguinte exercício de lacunas, eu estou exigindo aqui uma parte da memória da criança para ela identificar os signos que compõem a imagem. Então, eu estou propondo para ela que esse desenho, que são essas lacunas, e a sua memória visual faça o registro do ícone indexado à nomeação do conceito. Então, são 2 tipos de memória que eu estou requisitando aqui. Quando eu tenho uma relação em que as letras estão indexadas à imagem e elas estão numa relação de proximidade muito grande, ou seja, a relação desses desenhos aqui de lacunares e a imagem tá perto, eu estou dizendo para a criança fazer uma associação entre a imagem e o aspecto fonético escrito da composição do conceito. Então esse desenho aqui está adequado para as séries iniciais. Por outro lado, quando eu tenho uma relação de 2 desenhos com lacunas que estão próximos uns dos outros, eu estou informando para a criança que ela deve proceder com a leitura do objeto e identificar os seus signos e do objeto seguinte. Porém, como eu não tenho uma quebra suficiente entre os desenhos, eu não estou promovendo uma ruptura. Nesse caso, eu estou dizendo que existe cognitivamente dentro do cérebro dela uma associação
entre tijolo e uma associação entre janela, porque tijolo e janela, com seus respectivos signos, eles estão dentro do foco de visão dessa criança, que está aprendendo os primeiros passos de associação de imagens e de objetos. E continuando, esse tipo de estrutura, quando as imagens são próximas umas das outras, eu tenho uma relação no qual eu estou construindo dentro do cérebro dessa criança uma identificação cognitiva que me permite observar um contexto em que eu estou pedindo para ela no futuro associar na forma textual as imagens que estão conectivamente próximas umas das outras. Nesse exemplo aqui, vocês podem observar que não existe de forma alguma nenhum tipo de ruptura entre as lacunas e os desenhos. Eles estão associados muito próximos uns dos outros, né? Esse tipo de atividade para uma criança que esteja aprendendo a fazer suas aquisições mnemônicas pode possibilitar uma série de problemas mentais no futuro, né? Porque a criança, ela não vai sentir o processo de ruptura na formação das ideias dela. Então a tendência natural é ela conectar as imagens às palavras de uma forma que tudo vai ficar encadeado dentro do seu cérebro. Uma coisa importante aqui é o seguinte: nesse caso, existe um certo ordenamento de ideias, no qual está selecionando a casa, o tijolo e a janela. Então, se ajuda a construir textualmente a identificação da criança. Neste outro caso aqui, embora também faça parte aos objetos da casa, ele não é indicado para séries iniciais, em que a criança está nessa fase de associação primária das ideias. Esse tipo de informação desse quadro aqui, ele é mais indicado para séries onde já estiver um certo grau de desenvolvimento cognitivo, no qual a criança já sabe fazer suas associações e não tem o perigo dela confundir os processos mnemônicos. Vamos supor que os objetos associativos aqui de perto e concentrado sejam as lacunas e também sejam as imagens. A gente pode observar essas lacunas e imagens como sendo a extensão de um texto que vai ser elaborado no futuro, né, por essa criança a partir da construção no qual ela fixa, em termos de ancoramento, uma construção de conceito em relação a outro. Quando eu tenho uma relação em que os objetos estão distantes, eu posso perceber que a influência de um objeto sobre o outro, nesse caso, ele é mais significativo do que a identificação desse objeto do meio em relação ao objeto mais externo. O que eu quero dizer é que existe uma certa probabilidade, no caso de objetos que estejam mais próximos, a fundirem os seus conceitos e se tornarem codependentes uns dos outros. Quando eu trabalho com objetos que estão mais distantes, que eu faço o conceito mais longínquo do outro, eu tenho a possibilidade de perceber conceitos como sendo elementos distintos, de classes distintas de funcionalidade.
O que eu quero dizer é que quando eu estou numa relação de perto, essa relação vai me indicar um grau dentro de um esquema de diagrama de Venn, no qual a aquisição do primeiro elemento se intercepta com a conexão do segundo elemento, que vai fazer com que esse segundo elemento conceitual tenha uma probabilidade conceitual de influenciar o primeiro objeto. E o primeiro objeto influenciar o segundo objeto de forma recíproca também. Então, a hipótese que eu estou trilhando é o seguinte: quando a criança estiver inicialmente aprendendo os primeiros passos da leitura, não é conveniente forçar com que ela integre vários princípios de imagens e letras de forma muito sequencial, com informações próximas umas das outras. Porque isso pode fazer com que esse elemento em que se situa na composição de proximidade um do outro gere uma sobreposição que vai impedir com que essa criança ative o seu consciente de forma mais reflexiva, fazendo com que a influência do primeiro objeto sobre o segundo gere um princípio inconsciente no qual essa sobreposição vai desenvolver uma ilusão, uma fantasia dentro dessa criança, aproximando ela da espécie de um delírio psicológico, né? Então é conveniente trabalhar esse tipo de informação de forma desconectada. Cada conceito inicialmente desconectado e depois vai aproximando imagem e conceito de forma que a criança vai fazendo uma contextualização, e essa contextualização vai permitir com que ela comece a elaborar textos mais complexos. Então tem que se haver um cuidado enorme, porque o trabalho errado deste princípio pode fazer com que uma criança desenvolva precocemente aspectos como bipolaridade, esquizofrenia ou alguns déficits como déficit de atenção, por exemplo. Eu agradeço vocês mais uma vez, informo que isso não ainda foi validado, mas que eu peço aos pais tomarem precaução em relação às suas crianças, dentro das atividades escolares, para orientá-las como ativar esses processos cognitivos dentro da sua mente. Muito obrigado. Oi.